Olá pessoal, na vida nós tomamos decisões, umas certas, outras nem tanto. O erro faz parte de nossas vidas, mas há erros e erros. Algumas decisões tomadas por políticos, artistas e mesmo por empresas foram tão erradas que jamais foram esquecidas. Verdadeiros micos. E são essas pequenas histórias, nem um pouco dignas de orgulho, que vamos mostrar no vídeo a seguir. Fernando Collor foi eleito presidente do Brasil como caçador de marajás. Passou a imagem de político incorruptível. Tomou posse em 15 de março de 1990. Acontece, entretanto, que logo na primeira metade do seu mandato, escândalos de corrupção começaram a aparecer, culminando com a denúncia do próprio irmão do presidente, Pedro Collor, em maio de 1992. Envolvido no mar de lama e alvo de manifestações cada vez mais contundentes, Collor fez uma aposta de que, certamente, até hoje ele se arrepende. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Ao conclamar as pessoas a demonstrar seu apoio usando as cores da bandeira, o presidente foi para o tudo ou nada. Deu o nada. Ao invés de seguir a sugestão de Collor, as pessoas no dia em que deveriam vestir verde, se trajaram de preto. Com essa demonstração de falta de apoio popular, Collor acabou abrindo o caminho para o seu impeachment. O seu substituto, Itamar Franco, terminou fazendo um bom governo, sendo na sua administração criado o Plano Real, que acabou com a inflação que chegou a 80% ao mês em 1990. Para evitar uma guerra, o primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, fez de tudo. Praticamente cedeu a todos os caprichos de Hitler. O ápice da submissão ocorreu em 1938, quando, sem a participação da Tchecoslováquia e desrespeitando um acordo de proteção assinado anteriormente, a Inglaterra simplesmente cedeu à Alemanha parte do território tcheco. Por isso, o pacto é até hoje conhecido como a Traição de Munique. Após apenas 1h30 de discussão, os Sudetos foram cedidos à Alemanha nazista. Em contrapartida, Hitler garantiu que não iria reivindicar mais nenhum território. Chamberlain voltou a Londres com ar triunfal. Parecia um pavão de tão orgulhoso. Mostrava o acordo como se fosse deter Hitler. Disse a famosa frase: I believe it is peace in our time. No ano seguinte, Hitler, ignorando o pacto, invadiu a Polônia. E os britânicos, com cara de otário, declararam guerra à Alemanha. Para a sorte da Inglaterra e do mundo, 8 meses depois da humilhação, Chamberlain renunciaria ao cargo e seria substituído por Churchill, que liderou a Inglaterra de maneira firme e altiva na Segunda Guerra Mundial. Hoje, quando queremos assistir a um filme, temos diversas opções, como a TV por assinatura ou mesmo os serviços de streaming. Até o final dos anos 70 e início dos anos 80, entretanto, era diferente. Ou se ia ao cinema, ou se esperava um tempão para que o filme passasse na TV aberta. Outras opções não existiam. Foi quando surgiram os videocassetes. Com preços exorbitantes, era um sonho de consumo. Durante esses anos iniciais, 2 formatos disputaram o mercado: o Betamax, criado pela Sony, e o VHS, idealizado pela JVC.
Qualquer técnico sabia que o VHS tinha características bem inferiores ao Betamax. Então, quem levou a melhor na competição? Não foi o Betamax. Mesmo exibindo imagem bem melhor e tendo aspectos técnicos muito superiores, o Beta não vingou. Tudo por causa de uma estratégia completamente equivocada da Sony. Em vez de licenciar o maior número possível de fabricantes, a empresa japonesa simplesmente não permitiu que praticamente ninguém, senão ela, fabricasse videocassetes no seu sistema. Resultado: com pouca disponibilidade, apenas alguns gatos pingados compraram. E os que fizeram a besteira se arrependeram logo em face do número muito menor de fitas no mercado. Era comum os mais ricos, após comprarem um Betamax, acabarem trocando por um VHS. O Betamax ficou tão esquecido que a própria empresa japonesa passou a fabricar aparelhos no padrão VHS. Um erro de estratégia e de visão, pautado pela ganância de ter só para si os lucros de um formato, deixou um saldo de milhões de dólares de prejuízo e de zombaria por parte do público em geral. Em 1968, Brian May na guitarra, Roger Taylor na bateria e Tim Stafford no baixo e vocais formavam o talentoso grupo Smile. Foi Stafford quem idealizou o símbolo do grupo, lábios sorridentes. Era ele também quem conseguia os shows. Podemos vê-lo como líder do grupo. Alguns executivos, entretanto, apesar de verem potencial no Smile, tinham dúvidas sobre a capacidade de liderança de Stafford. Achavam que o grupo precisava de algo mais. This rock band is not complete. A banda chegou a gravar 3 músicas. Uma delas, Doing Alright, depois foi regravada pelo Queen. Os fãs do Queen certamente a conhecem. Quem compara as duas versões nota claramente a superioridade vocal de Freddie Mercury em relação a Stafford. Em 1970, Tim decide deixar a banda para integrar outra chamada Humpy Bong. Nessa época, um jovem africano chamado Farrokh Bulsara, amigo de Stafford, já havia se aproximado do grupo. Ele e Bulsara, há tempo, já vinha dando muito pitaco no grupo. Com a saída de Tim Stafford, Brian e Roger ficaram meio perdidos. Eles pensaram até em desistir. Mas Bulsara disse que eles deveriam seguir em frente e escolher um novo vocalista. E, para a surpresa de todos, o nome indicado era ele mesmo. Acho que Roger e Brian ficaram meio assustados, meio surpresos com a autoindicação tão repentina. Mas pensaram, por que não? Tendo Bulsara sido aceito, faltava apenas um baixista. Isso porque o Tim, ele era vocalista e baixista. Em 1971, John Deacon foi escolhido. Estava completa a formação do Queen. Farrokh Bulsara adotou o nome de Freddie Mercury. E o resto da história todo mundo já sabe. Posteriormente, em entrevistas, Tim confessou que morreu de ciúme com o sucesso do Queen. Talvez a saída do Smile tenha sido o grande erro de sua vida, ou talvez fosse necessária para o surgimento de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. O que é certo é que não se pode chorar o leite derramado. Hitler via o bolchevismo como grande inimigo da Alemanha. Defendia que se tratava de uma conspiração judia para dominar o mundo. Quando ele assumiu o poder, logo se acreditou que uma guerra com a União Soviética era tão somente uma questão de tempo. Para a surpresa do mundo, Hitler assinou em 1939 um pacto de 10 anos de não agressão com Stalin. Mas se tratava de outro engodo de Hitler. Ele nunca se esqueceu da ideia de invadir a União Soviética. Queria apenas ganhar tempo. Em 1941, Hitler finalmente invade a União Soviética, sendo a operação chamada de Barbarossa. Os russos foram pegos de surpresa, apesar de toda a evidência de que Hitler não cumpriria o acordo. Em 22 de junho, sem maiores dificuldades, o exército alemão entra em território soviético. Apesar das vitórias iniciais, 4 entre 5 estrategistas sabiam que a invasão estava fadada ao fracasso, por causa do grande território russo e pelo seu inverno rigoroso. E para piorar, Hitler estava abrindo outra frente no leste. Muitos generais imploraram para que Hitler desistisse da ideia, mas ele se manteve firme na sua posição. E parecia que o Führer estava certo. No início, houve uma sequência de vitórias. Caíram Minsk e Kiev rapidamente. Em setembro, entretanto, começou uma chuva fraca mas persistente
que não desanimou o exército alemão. Acontece que tal tipo de chuva em setembro é o prenúncio de um inverno rigoroso. Os soviéticos sabiam, mas os alemães não. Era a repetição do que ocorrera com Napoleão no século XIX. Na sua sequência de vitórias, o exército alemão chegou a poucos quilômetros de Moscou, só que já era final de novembro e começava o terrível inverno russo que veio com força total. Moscou foi defendida pelo general Zhukov e não foi dominada como queria Hitler. Nesse momento, já ficava claro que a Alemanha não conseguiria ganhar a guerra no fronte russo. Com a chegada do inverno, essa se prolongaria e o país não teria recursos para manter os soldados por muito tempo. Foi sugerido então a Hitler que ele finalizasse a guerra, fazendo um acordo com a União Soviética. O líder alemão discordou e decidiu manter-se na guerra. Esse erro concorreria para o fim do Terceiro Reich. Em 1941, haveria uma contraofensiva soviética que causou um banho de sangue nos dois lados. A tomada de Moscou ficou totalmente inviabilizada. Foram sucessivos ataques do Exército Vermelho em todo o território soviético dominado pelos alemães. O exército alemão sofria com a carência de provisões, inclusive de alimentos. Os soviéticos, por seu turno, conseguiram, empregando ofensivas cada vez mais precisas e bem planejadas, retomar o seu território dominado e seguir em frente, chegando à capital alemã em 1945. A abertura de uma nova frente enfraqueceu os exércitos alemães no oeste, o que facilitou a invasão aliada. A Operação Barbarossa certamente foi o maior erro estratégico de Hitler na Segunda Guerra, tendo sido decisiva no seu desfecho.